Olá, meu nome é Wagner de Souza e hoje eu estou aqui para a gente poder dar início a um novo ciclo, dar início a uma série chamada Protetores, Meios para Expandir o Amor no Mundo. Essa série, ela nasceu de um desejo, de uma vontade de fornecer mais ferramentas para você que sente que você pode se doar um pouco mais para a sua cidade, para o seu bairro ou para o contexto em que você esteja inserido. Essa série ela nasce de um desejo de fornecer ferramentas para você que quer um pouco mais da espiritualidade cristã, para você que sente que o mundo precisa de você, para você que sente que você pode se doar um pouco mais em favor da sociedade, para você que quer vivenciar esse a mais, dar esse passo a mais de profundidade no seu relacionamento com Deus e no seu serviço ao mundo. Essa série contém 7 episódios. Em cada episódio nós falaremos sobre um elemento específico, sobre um dom específico que Deus deu a cada um de nós. E esse dom é um instrumento para que nós sirvamos ao mundo, às pessoas à nossa volta, ou seja, o contexto onde a gente está inserido. O nosso texto base é Romanos capítulo 12. Todos os dons que nós avaliaremos aqui nas próximas semanas estão inseridos e sugeridos ali pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Romanos. No capítulo 12, no finalzinho do capítulo, ele vai dando essas ideias de pouco a pouco. Nós vamos avaliar de maneira detalhada cada elemento desse capítulo para que nós possamos ser esse instrumento nas mãos de Deus aonde nós estamos. Protetores é um termo extraído de um desenho animado. Na minha infância eu fui muito influenciado pelos desenhos animados que eu assistia. Um deles chamava-se Capitão Planeta. Era um desenho que ensinava a educação ambiental, educação ecológica, E a gente gostava muito de assistir, eu e os meus irmãos, e tinha alguns elementos dentro daquele desenho animado que hoje eu assimilei e eu procuro compreender na minha vida. Então ele foi muito construtivo para mim e eu gostaria de transmitir um pouco dessas ideias e expandir um pouco mais esses conceitos para vocês. Uma das coisas que ele falava ali é que ele chamava todos os personagens, os personagens principais do desenho, de protetores. Quem eram os protetores? Os protetores eram pessoas escolhidas, retiradas do seu contexto, do mundo todo, digamos assim, e eram levadas diante de algumas situações de problemas ambientais que haviam ali. Às vezes era um lixo que era jogado no rio, às vezes eram queimadas que aconteciam nas florestas, e essas pessoas eram extraídas dos seus países e eram colocadas naquele local para poder solucionar esses problemas. Essas pessoas elas receberam poderes especiais que estavam contidas em um anel que eles usavam. Toda vez que a coisa apertava, durante o capítulo eles não davam conta de solucionar os problemas, eles invocavam o poder que estava no anel, que era terra, água, fogo, ar e coração. Cada elemento desse, quando era juntado, esses 5 elementos, formavam ali o personagem central, que era o Capitão Planeta. E ele sempre falava: pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Aí ele chegava na situação que tinha ali dentro daquele contexto, solucionava o problema juntamente com os protetores e ele retornava para o anel deles. Ou seja, ele estava repartido dentro daqueles anéis. Aí ele dizia, sempre que ele partia, ele dizia para os protetores: o poder é de vocês. A atitude de Jesus, descrita ali em Mateus 28, no verso 18 ao 20, e descrita ali em Atos capítulo 1, verso 8,
é mais ou menos parecida com essa. Ou seja, Jesus ele ascende aos céus e ele deixa parte de si, ele deixa dons, ele potencializa os seus discípulos, ele deixa o seu poder dividido de maneira igualitária, de maneira estratégica em cada pessoa, para que cada pessoa possa servir ao mundo, não apenas com as suas palavras, mas com os seus gestos, com as suas atitudes no seu dia a dia. E cada cristão, ele tem uma potencialidade específica, ele tem um poder específico, que a gente chama de dom, que Deus deu. Lá em Efésios capítulo 4, diz que Jesus ascendeu aos céus e ele se repartiu para as pessoas, ele se repartiu à sua igreja, ele se doou, ele deixou em cada membro um pouco de si. É mais ou menos isso que Jesus faz. Talvez Jesus não diria que o poder é nosso, talvez Jesus diria: o poder, o meu poder está com vocês. Portanto, ide e sejam minhas testemunhas. Testemunhem de algo que vocês viram e que está dentro de vocês. O texto que nós vamos avaliar nas próximas semanas é o de Romanos capítulo 12, no verso 1 ao 8, que diz assim, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use esse dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera com zelo, o que usa com misericórdia, com alegria. Toda a nossa ideia aqui está em chegar nesse capítulo da Bíblia, nessa pequena porção, e avaliar de maneira detalhada cada situação, cada potencialidade e cada maneira em que você pode exercer isso aonde você está inserido. Agora, primeiramente, eu gostaria de avaliar algumas coisas importantes aqui nesse texto. Está dizendo para nós que é um culto racional. O grego original, o termo utilizado ali é lógicos. Não quer dizer que é um culto apenas racionalmente exercido. Não quer dizer que nós não usamos das nossas emoções nesse culto. Esse culto que o apóstolo Paulo está falando aqui também não é esse culto que a gente faz no final de semana em um local específico. Ele está falando aqui da nossa própria vida, que a gente apresente para Deus a nossa vida em sacrifício vivo, que é um culto verdadeiro, legítimo, compatível. Ou seja, a nossa vida ela precisa estar compatível com a Escritura, compatível com o ensino, compatível com o nosso discurso, compatível com as coisas que a gente fala. Então a ideia é essa, né? Um culto racional, um culto verdadeiro, compatível, legítimo. Outra coisa que ele fala aqui é que a gente não pode, que a gente não deve se amoldar ao esquema deste mundo. A gente não deve ser direcionado pelos valores que esse mundo tem.
esse conjunto de crenças, esse conjunto de valores que a sociedade adota para si e que tem dado muito errado, tem trazido muito prejuízo para a vida das pessoas. Uma das coisas que ele coloca aqui é para a gente não pensar de si mesmo mais do que convém. Não é para a gente se levar tão a sério assim quanto as pessoas se levam. Não é para a gente levar a nossa vida de acordo com o que a gente acha que é certo, mas para a gente pegar o que a Escritura diz e se colocar como instrumento nas mãos de Deus para servir as outras pessoas. E o primeiro instrumento, o primeiro elemento que o apóstolo Paulo mostra aqui para nós, que nós devemos entender, absorver e utilizar como instrumento para servir a nossa sociedade, é justamente o dom de profecia. Mas ele diz que não é para fazer de qualquer jeito, é para fazer segundo o padrão da fé. Existe uma maneira como a gente precisa adotar e lançar mão desse dom. E eu gostaria, já que o texto diz, para nós não nos conformarmos, para nós não nos amoldarmos ao sistema de valores desse mundo, de propor aqui um caminho justamente à parte de todo esse contexto em que a gente vive. Porque o comum das pessoas é dizerem que profecia é você adivinhar o futuro. Na verdade, o texto bíblico não está falando isso. Ele está falando para nós termos fé, convicção acerca das verdades de Deus. De vez em quando as verdades de Deus vão dizer coisas que vão acontecer no futuro, mas não é exclusivamente falar sobre o futuro. Profecia é você proclamar, é você dizer acerca dos oráculos de Deus, é você falar acerca do que Deus está falando, o que está no coração de Deus, e você expõe isso para as pessoas. Eu creio plenamente que não são todas as pessoas que têm esse dom, são apenas algumas pessoas. Então, especificamente sobre os dons, eu vou dar algumas dicas bem rápidas aqui para você poder descobrir e potencializar esse instrumento na sua vida. Se você quer amadurecer nessa questão, se você quer caminhar em termos de profundidade nesse aspecto, eu vou ditar aqui alguns caminhos importantes para você seguir dentro de todo esse processo. O primeiro passo é você andar com pessoas um pouco mais maduras que você acerca da fé cristã. É você caminhar dentro de um sistema de discipulado. É você ter amizade espiritual com uma pessoa mais instruída que você. Alguém que já está há mais tempo, que estuda um pouco mais, que tem uma maturidade cristã um pouco maior. Em termos de prática, esse sujeito ele pratica muito bem a fé cristã, ele está num processo de obediência a Deus e é uma pessoa também que está preocupada em saber um pouco mais acerca das coisas que Deus está falando. Ande com esse tipo de pessoa, desenvolva amizade espiritual, ligue para ela pelo menos uma vez por semana, tenha uma proximidade, tome café, almoce com essa pessoa, pergunte sobre os textos bíblicos, abra a Bíblia com ela, converse, pergunte, ou seja, tenha uma proximidade extrema com esse tipo de pessoa. Elas vão produzir em você o crescimento necessário. Parte do crescimento necessário se vem das conversas espirituais que nós desenvolvemos com essas pessoas. Então, essa pessoa ela vai, entre aspas, adotar você. Você vai ser o filho adotivo espiritual dessa pessoa. Nós temos na Bíblia diversos processos em que isso está acontecendo. O próprio Jesus ele escolheu 12 pessoas para poder andar com ele. E tinha ali pelo menos 3 pessoas que eram os mais próximos, que estavam mais íntimas da agenda de Jesus e que tinham uma amizade um pouco mais próxima. E tinha um sujeito que era um amigo íntimo de Jesus, que é o apóstolo João. Então o próprio Jesus ele fez esse tipo de escolha. Lá no Novo Testamento, mas especificamente no livro de Atos, a gente tem ali a história de Barnabé. Barnabé era esse indivíduo,
era um sujeito mais maduro, era um sujeito que cuidava de outros cristãos e estava preocupado com os relacionamentos, com os encontros, com os momentos em que ele produzia crescimento espiritual nas outras pessoas. Um dos alunos de Barnabé, um dos discípulos de Barnabé, uma das pessoas que andaram nessa amizade íntima com Barnabé, chama-se Apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo é um sujeito que fez coisas extraordinárias no Novo Testamento. E ele não se achou autônomo o suficiente para poder aprender a fé cristã sozinho. Ele decidiu andar com um cristão mais maduro que ele, no caso, Barnabé. E o apóstolo Paulo fez grandes coisas extraordinárias a partir dessa amizade de proximidade que ele tinha com um cristão chamado Barnabé. Esse personagem chamado Barnabé, ele aparece diversas vezes no Novo Testamento. Ele aparece lá em Atos capítulo 4, no verso 36 a 37, quando ele vende um campo e pega todo o recurso e doa, coloca nas mãos dos apóstolos para que eles façam uma partilha devida às pessoas que precisavam. Ele aparece também lá em Atos capítulo 9, no verso 26 e 27, quando ele leva Saulo aos apóstolos, quando ele prega em Antioquia, em Atos capítulo 11, verso 22, e quando ele levou socorro aos irmãos da Judéia, em Atos capítulo 11, verso 26 e 27. Então esse sujeito ele foi extremamente importante para a construção da vida do apóstolo Paulo. Uma característica importante que a gente vê em todos esses textos que eu mencionei agora é que o Barnabé ele era um sujeito que praticava a vida cristã. Ele exercia o amor de Deus em gesto às pessoas que precisavam. E ele era uma pessoa capacitada para poder desenvolver esse processo de crescimento espiritual em outra pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo desenvolveu essa amizade com ele. Então, se você entende que Deus tem colocou esse componente da profecia no seu coração, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar os oráculos de Deus para as outras pessoas, procure um sujeito como Barnabé, uma pessoa que pratica a fé cristã e que está preocupada em conhecer cada vez mais a Deus para ter referências, para ter conteúdo para poder compartilhar com as demais pessoas. O segundo passo é você desenvolver justamente a empatia. Empatia no sentido de você compreender um pouco mais o seu contexto, compreender as pessoas que estão à sua volta, compreender um pouco mais a mentalidade do universo aonde você está inserido, as pessoas, as dores, as lutas, as dificuldades, o que as pessoas estão enfrentando à sua volta. Lá em Atos, capítulo 17, verso 22 e 23, o apóstolo Paulo prega em Atenas. Atenas é uma cidade grega, onde estavam reunidos ali os principais filósofos e pensadores da sua época. É como se ele fosse hoje dentro de uma grande universidade na sua cidade. E quando ele chega ali, ele não apenas chega e anuncia a palavra de Deus, mas ele chega estrategicamente em um determinado local e pronuncia um determinado discurso. Ele não fala nada solto. Todas as coisas que ele dizia traduziam uma certa empatia, apreço para com a cultura e com a vida daquelas pessoas que ali estavam. No verso 22, o texto diz assim: Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente a este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. Então, quando o apóstolo Paulo chega, ele não apenas chega e pronuncia a mensagem de Deus. Ele começa a observar como que aquela cidade funcionava. Por exemplo, você chega em um bairro, por exemplo, quais as primeiras coisas que você observa ali?
existe uma grande empresa ali naquele local que fornece empregos para todas as pessoas daquele bairro? Existe um centro comercial? Existe um certo volume de agências religiosas dentro desse ambiente? Então você precisa entender as pessoas, ter um pouco mais de empatia pelas pessoas. E quando o apóstolo Paulo chega e vê todos aqueles objetos de culto, ele consegue perceber que ali existia um altar construído para um Deus que eles não conheciam. E ele aproveita essa deixa, esse gancho, para justamente inserir a mensagem da cruz. Então, o segundo passo importante no nosso processo de maturação, se a gente compreende que a profecia é algo que Deus deu para nós, que Deus nos instrumentalizou com esse componente, é justamente a gente ter um pouco mais de empatia pelas pessoas nas quais nós estamos levando a mensagem de Deus. 3 coisas fundamentais são importantes nesse processo. O primeiro é você estar sempre ligado nas notícias das coisas que estão acontecendo. O dia a dia, a rotina, o que está acontecendo no bairro onde você está inserido, na cidade onde você está inserido. Existe muita violência doméstica, existem muitos escândalos sexuais acontecendo, existem muitos assassinatos, existem muitos outros crimes sendo praticados. Como que está esse contexto? Então você precisa ficar atento às notícias, às coisas que acontecem no contexto onde você está. Pode ser pela TV, pode ser lendo um jornal ou uma revista, mas o importante é você ficar informado, você ficar sempre antenado aos acontecimentos que estão ocorrendo à sua volta. Segunda coisa é por meio dos livros. Os livros, eles nos ajudam a entender um pouco mais o nosso contexto. Eles nos ajudam no sentido de que nós estamos amadurecendo, o nosso horizonte de conhecimento intelectual está ampliando e a gente vai saber ler melhor essas notícias. A gente vai não apenas ler com os olhos, mas nós vamos saber compreender o que está acontecendo ali. Então, justamente os livros são um instrumento excelente nesse processo de maturação que a gente está referente ao nosso contexto. A outra coisa é a formação acadêmica, é você investir na sua formação e no seu crescimento, no sentido intelectual da coisa. Não necessariamente, exclusivamente, é você fazer um curso superior, mas é a sua formação. Pode ser um curso técnico, um curso de formação profissional ou até mesmo um curso livre que está sendo fornecido na internet. Mas o importante é a sua formação, você compreender a sua formação, a importância da sua formação, o seu crescimento intelectual, você investir nisso. Juntando todas essas disciplinas, o que vai acontecer? O seu repertório ele vai aumentar. O repertório no sentido de conhecer e entender o outro e no sentido de você crescer e amadurecer para compreender melhor o outro. O terceiro passo nesse processo é aumente o seu repertório de compreensão bíblica. Mesmo texto de Atos, capítulo 17, no verso 24 ao 31, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. De uma só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, nessa parte do texto, o apóstolo Paulo ele começa a disseminar a mensagem do Evangelho. De pouco a pouco, ele vai fazendo aqueles homens compreenderem o que ele já havia compreendido acerca do texto bíblico. Repare bem que o apóstolo Paulo ele não está citando versículo bíblico. Ele poderia muito bem falar acerca dos evangelhos, ele poderia muito bem falar acerca das coisas que o apóstolo João, que Mateus, Lucas e Marcos escreveu, ele poderia citar os profetas, ele poderia citar a lei de Israel, mas ele não faz isso. Ele vai direto para a compreensão acerca do evangelho. Ele vai direto ao ponto. Ele não faz adendos de assuntos periféricos, mas ele vai direto ao ponto. É como se ele dissesse, gente, Deus está querendo fazer as pazes com a humanidade. E tem um tempo estabelecido para isso. Nesse período agora, está disponível para todos vocês. E Deus está convidando vocês a fazer as pazes com Ele. Bora conosco? É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, o que aconteceu aqui? Todo o repertório que ele havia assimilado, compreendido, ele coloca para fora. Então, primeiramente, desenvolver proximidade, amizade espiritual com pessoas mais maduras que você. Em segundo lugar, um processo de empatia, de compreensão do contexto onde você está inserido. E em terceiro lugar, aumentar o seu repertório de compreensão bíblica. Isso está profundamente ligado ao primeiro elemento, porque a primeira coisa para a compreensão bíblica, a primeira coisa que a gente precisa observar, a primeira maneira da gente compreender mais a Bíblia é por meio das conversas. A gente aprende muito mais sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a fé cristã, por meio de conversas espirituais e justamente com essas pessoas mais maduras. Então, a gente precisa desenvolver amizades espirituais justamente porque nas conversas é quando a gente aprende mais sobre Deus. E o Evangelho ele tem esse elemento da fé que é ele passar de pessoa para pessoa. Não é apenas uma informação filosófica que entra na cabeça da pessoa, mas é uma verdade que encarna na vida do indivíduo. Por isso, a gente precisa de conversas, porque é por meio das conversas que Deus vai encarnando cada vez mais na vida das pessoas. Então, a gente precisa de conversas. Conversas no sentido do aprendizado com essas pessoas mais maduras e no sentido de a gente adotar alguém também. Então, a gente aumenta o nosso repertório de compreensão bíblica também ensinando. E isso é uma das coisas mais belas que se tem no Evangelho. Porque à medida que você fala acerca de Deus, você vai também elaborando questões e compreendendo um pouco mais acerca das coisas que você já crê. Então, conversas. O segundo lugar é grupos. É aqui que entra, e é apenas aqui que entra as nossas reuniões de pequeno grupo, os estudos bíblicos que a gente faz nas casas, e é aqui que entra os cultos que a gente participa no final de semana. É apenas parte de todo o processo. Nós não podemos deixar apenas na conta do pastor, do padre que prega para a gente no final de semana a nossa compreensão bíblica. Mas a gente precisa adotar isso apenas como um dos instrumentos que Deus tem para fazer a gente entender a Bíblia. A gente pode aprender por meio de conversas, por meio dos grupos, por meio dos grupos de estudo bíblico e por meio das reuniões na nossa matriz religiosa, na vertente religiosa na qual a gente frequenta.
Então, a segunda coisa é grupos, ambiente em que a gente se reúne com um grupo coletivo de pessoas, de cristãos que estão ali naquele mesmo propósito. A terceira coisa é uma leitura organizada da Bíblia. A gente aumentar o nosso repertório de compreensão bíblica também se deve ao fato de a gente ter uma leitura organizada da Bíblia. Quando eu falo de leitura organizada da Bíblia, eu estou falando de uma rotina, ou seja, um momento diário em que a gente abre um texto bíblico e procura compreender diariamente aquele texto, alimentar o nosso espírito. E também eu estou falando da gente organizar a nossa leitura no sentido de ter uma intenção com a leitura de um texto. Por exemplo, quero entender o Evangelho. Eu vou primeiramente Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é onde está a vida de Jesus. São as pessoas que estão falando acerca dos acontecimentos na vida de Jesus. Quero compreender um pouco mais sobre missão, sobre evangelização, sobre movimento missionário. Eu vou ali para o livro de Atos, que é onde tem as maiores excursões missionárias descritas na Bíblia. Quero compreender um pouco mais acerca das doutrinas bíblicas. Aí eu pego as cartas, começo ali pela carta aos Romanos, que é uma carta que fala um pouco mais da compreensão do apóstolo Paulo, a teologia do apóstolo Paulo acerca do Evangelho. Alguns teóricos dizem que a carta aos Romanos é o Evangelho de Paulo, porque a compreensão que o apóstolo Paulo tem acerca da mensagem de Jesus, ele coloca ali naquela carta. Então eu estou falando acerca de uma leitura intencionada. Se você vai ler a Bíblia pela primeira vez, eu sugiro para você isso. Lê primeiramente o Novo Testamento. Começa pelos Evangelhos, Atos, depois pega as cartas do apóstolo Paulo, cartas gerais, que é escrita por outros apóstolos, outros discípulos de Jesus, e conclui com Apocalipse. Depois que você termina tudo isso, você pode ir, por exemplo, para o livro de Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, e pode ler um pouco dos profetas. Só depois eu aconselho você pegar todo o Antigo Testamento de frente para trás, do início ao fim. Por quê? Porque tem alguns textos no Antigo Testamento que você precisa ir para o Novo Testamento para você poder entender o que está descrito ali. Então você já precisa ter um certo repertório para você compreender o que está sendo escrito no Antigo Testamento. Todo esse processo é importante para nós podermos separar o que é vontade de Deus e o que é a nossa vontade. Esse processo é importante para a gente poder separar o que é o Evangelho de Jesus em si e o que é doutrina religiosa na qual a gente está inserido. O que é a verdade de Deus e o que é a nossa opinião, o que a gente acha que é a verdade de Deus. Então todo esse processo é extremamente necessário. Desenvolver amizades espirituais, entender o contexto em que você está e aumentar a sua compreensão, o seu repertório da Bíblia acerca das verdades de Deus. Aí eu acredito que se você está nesse processo, você já está gabaritado para poder enunciar, para poder anunciar as verdades de Deus. Essa foi uma pequena avaliação em cima do texto da carta aos Romanos, e ao longo dos domingos nós vamos avaliar um pouco mais, extrair mais detalhes desse texto, que ele é muito rico, e avaliando cada dom diferente específico, para justamente entender um pouco mais o que o apóstolo Paulo deseja aqui e compreender o que Deus quer para nós dentro do nosso contexto e discernir um pouco mais o que Deus quer acerca das suas verdades, do que está no seu coração, da sua vontade, e assim ensinar as pessoas a obedecerem mais a Deus. Eu quero fazer um convite especial para você. Se você gostou desse assunto, se esse assunto fez sentido para você, eu quero convidar você a uma conversa. Todas as terças e quintas-feiras nós estamos disponíveis aqui para a realização de um pequeno grupo online, onde nós conversamos de forma mais aprofundada sobre o que foi pregado no domingo. Onde a gente pode realizar uma troca, onde a gente pode fazer uma pergunta, onde a gente pode compreender um pouco mais de maneira prática acerca do que a gente está pregando.
Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida. Eu espero que você permaneça conosco dentro de todos os outros próximos 6 episódios que nós vamos avaliar o texto e que a sua vida prática do Evangelho prático possa fazer um pouco mais de sentido. Deus abençoe você e até a próxima.